Chega junto que eu vou lançar a braba. Saiba a verdade sobre a saída de Jorge Jesus do Benfica e do retorno do português ao Flamengo. A possibilidade? Técnico alemão revela ter sido procurado pela diretoria do Flamengo. Vou dizer também essa história. E a zaga diária é preocupação para a sequência do Brasileirão e para a decisão da Libertadores. Te prepara a partir de agora, ó. É tudo nosso! Já chega largando o like, compartilha o vídeo com a galera e para me seguir nas redes, ó, o link tá aqui. Vamos lá com a informação. Assista o vídeo até o final e parabéns ao Clube de Regatas do Flamengo por mais um aniversário. O Flamengo, que na verdade foi fundado no dia 17 de novembro. No entanto, os 6 remadores entusiastas da proclamação da República, que havia acontecido 6 anos antes, colocaram no estatuto que a comemoração do aniversário tem que acontecer no dia 15 de novembro. Então, Flamengo, nesse 15 de novembro, comemorando seu 126º aniversário, campeão do mundo, bicampeão da Libertadores, rumo ao tri da glória eterna, 8 vezes campeão brasileiro, 6 vezes tricampeão carioca, 2 vezes campeão da Supercopa do Brasil, 3 vezes campeão da Copa do Brasil, campeão da Recopa Sul-Americana, da Copa Mercosul e de dezenas de títulos internacionais diante dos grandes clubes do mundo. Este é o Clube de Regatas do Flamengo, com grandes ídolos que estão na prateleira dos maiores da história do futebol. E comemore, o dia também é seu. Aliás, em comemoração ao aniversário do Flamengo, tem aí a reprodução de uma das minhas crônicas e você vai acompanhar ao final do vídeo. Por isso, não sai desse vídeo não. E vamos agora falar a respeito da situação dos zagueiros do Flamengo, né? Afinal de contas, o Rodrigo Caio e o Davi Luiz deixaram o campo reclamando de dores. O Rodrigo Caio ainda no primeiro tempo, dores na panturrilha esquerda. Fez, inclusive, assim que saiu de campo, tratamento com gelo no local. Já o Davi Luiz, depois da entrada criminosa do atacante argentino Cadieri, que foi expulso naquele lance pelo Leandro Voaden com auxílio do VAR, ele ainda permaneceu durante todo o primeiro tempo, mas foi substituído no intervalo, também sentindo dores no tornozelo. Ambos os atletas serão reavaliados na reapresentação que acontece na tarde de hoje no Ninho do Urubu, em Vargem Grande, na zona oeste do Rio de Janeiro, já na preparação para a partida diante do Corinthians, jogo que acontece agora nesta quarta-feira. Aliás, são mantidos os preços promocionais, hein? Então eu convoco você, torcedor do Flamengo, entusiasmado com a goleada sobre o São Paulo, vamos vencer mais um paulista nessa competição, e eu não deixei de acreditar no título brasileiro não, hein? Agora são 8 pontos de diferença, quem sabe a gente não tira mais 3 nessa rodada de meio de semana. Então o lugar de rubro-negro é no Maracanã, são R$60 o ingresso para o torcedor comum, R$30 a meia, e sócio torcedor também paga metade do preço. Carga total, hein? 100% da capacidade do Maracanã, liberada pela Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro. E você? O que você acha? Tá aí com receio dessa situação que envolve os zagueiros do Flamengo? Deixe abaixo o seu comentário. E antes de a gente partir para o próximo assunto, tá vendo essas letrinhas vermelhas abaixo do meu nome no vídeo, no smartphone? Ou então esse botãozinho vermelho aqui no canto do seu computador? É o botão inscreva-se. Clique, acione o sininho na opção todos e fique sempre por dentro do Mengão. E uma curiosidade, o técnico alemão Jürgen Klinsmann, para quem não sabe, como jogador, ele foi um exímio atacante e um dos responsáveis pelo título da Alemanha na Copa do Mundo de 1990, na Itália. Logo depois de encerrar a carreira, ele se tornou técnico de futebol e durante 2 anos chegou a ser treinador da seleção alemã, levando a seleção em casa a um honroso 3º lugar na Copa do Mundo, depois de 2 insucessos, né? 3 insucessos seguidos, né? A Alemanha que não chegou à decisão das Copas de 1994 e 1998, decidiu em 2002 com o Brasil, mas acabou perdendo na última Copa conquistada pela seleção brasileira. O Klinsmann, que chegou a estar no Brasil na Copa do Mundo de 2014, na ocasião ele era técnico da seleção norte-americana, cargo que ele ocupou de 2011 a 2016. Seus últimos trabalhos não foram bons, mas ainda assim
ele é tido como um dos mais revolucionários técnicos do continente europeu, principalmente no trabalho que ele fez na seleção alemã, que culminou depois, na sequência, com a conquista do título de 2014. Muitos atribuem a Klinsmann, naquele trabalho de reformulação que foi feito por ele, estrutural, na cúpula do futebol alemão, com a evolução da sua seleção, o que acabou aí chegando ao título de 2014 aqui no Brasil, diante da Argentina. Klinsmann revelou que foi procurado pelos dirigentes do Flamengo no ano passado, após a saída do técnico Jorge Jesus, mas o contato acabou não evoluindo. E perguntado pela equipe do All Sport se ele gostaria de atuar no Flamengo, ele disse que com certeza, que a vida dele é recheada de desafios e ele não descartaria atuar no futebol do Brasil, comandar um clube brasileiro, ainda mais o Flamengo, que ele colocou, né, que o Flamengo é talvez o maior clube, talvez não, né? Vamos combinar, né, Klinsmann? Não conhece a história do Flamengo? Aproveita o adversário do Flamengo, estuda um pouco mais a história, vá conversar com seu amigo Podolski, né, para ver o que representa o Flamengo. O Flamengo é o maior do Brasil e um dos maiores do mundo, isso ele falou, né? O Flamengo é um dos maiores clubes do mundo e tem torcida em todo o planeta, né? Mas acabou não surtindo efeito. Na ocasião, o Flamengo acabou decidindo por Domenech Torrent. E você, o que acha? Você acredita que se Klinsmann tivesse sido contratado naquela época, a história seria diferente, né? Seria um bom treinador para o Flamengo, Jürgen Klinsmann? Ou a questão da linguística, afinal de contas, o alemão, uma língua anglo-saxã, é muito diferente da estrutura latina, né? Das línguas neolatinas, como é o caso do português. Deixe abaixo o seu comentário. E antes de a gente partir para o próximo assunto, se você tem precatórios a receber dos governos federal, estadual ou municipal, não os venda antes de entrar em contato através do e-mail que está disponibilizado aqui na descrição do vídeo. E os jornais portugueses destacam que Jorge Jesus não ficará no Benfica. Isso mesmo. Começou com um semanário novo e logo depois as demais publicações, a Bola, o Record, né, o Jogo, todos esses diários, eles também publicaram matérias a respeito da intenção de Rui Costa, ex-craque português e atualmente presidente, né, no lugar de Luiz Felipe Vieira, que renunciou ao cargo depois de escândalos envolvendo manipulações financeiras por parte da empresa, da sociedade anônima do Benfica, né. Rui Costa teria deixado claro que não pretende renovar o contrato com o treinador. Aliás, o próprio Jorge Jesus quando procurado ainda pelo Luiz Felipe Vieira, relutou em renovar o seu contrato, que termina agora no dia 30 de junho, né? Então, o próprio português não era tão entusiasta, né, de permanecer mais tempo no Benfica. Vale destacar que a relação de Rui Costa com o Jorge Jesus é a pior possível. E outra, né, os diários também chegaram a relatar de que Jorge Jesus perdeu a mão do grupo, né? Acabou perdendo o elenco, já que o argentino Otamendi, ele fez duras reclamações a respeito do Jorge Jesus com relação ao seu trato, né? Ao seu comportamento, né? Ao seu relacionamento com os jogadores. E o próprio Rui Costa, presidente do Benfica, teria saído em defesa dos jogadores e contra o português. Aliás, há quem aposte até mesmo que Jorge Jesus não deve nem completar o seu período de contrato, né? E pode haver até um comum acordo para a saída do treinador, afinal de contas a multa é muito elevada, 65 milhões, o equivalente a 65 milhões de reais, né? 10 milhões de euros, né? Caso o Jorge Jesus queira sair antes, ou o Benfica queira demitir o treinador. E até para impedir um desgaste maior, pode haver sim uma rescisão amigável, né, entre as partes, né, a fome com a vontade de comer, o Benfica com a vontade de mandar embora, o Jorge Jesus com a vontade de sair, e isso pode acontecer. E você está perguntando, o que isso pode acarretar com o Flamengo? Daqui a pouco eu vou explicar para você. E você, o que acha dessa situação? Você também acredita que Jorge Jesus não completará o período de contrato no cargo lá no Benfica? Deixe abaixo o seu comentário. E antes de a gente partir para o próximo assunto, tem um recado para você que mora ou pretende ir
a grande São Paulo. Ó, o Táxi Mauro, meu xará, recepção em aeroportos, eventos, atendimentos em empresas, shows, estádios de futebol e viagens locais e interestaduais. Agende o seu horário e fique tranquilo, com toda a comodidade, conforto, segurança, praticidade e pontualidade, através do Zap DDD 11 99424 5117. Vou repetir, hein? 99424 5117, DDD 11. E é só você dizer que foi o Mauro Santana quem te indicou e você vai receber 20% de desconto neste serviço executivo, beleza? É altíssima qualidade. Então, agora falando sobre a possibilidade de o Jorge Jesus ser contratado pelo Flamengo, essa possibilidade, lógico, que hoje não existe. Afinal de contas, ele tem contrato em vigor e o Flamengo não pretende pagar a multa rescisória dele com o Benfica. Mas sim, há quem dentro do clube seja favorável e amplamente favorável ao seu retorno. Lógico que existe um receio de uma ala do Flamengo de que o retorno do Jorge Jesus venha também com muita expectativa, principalmente pelo que ele fez. E o fato de talvez ele não repetir aquele feito, né, em que ele conquistou 5 títulos pelo Flamengo em 13 meses, que isso pode gerar uma cobrança ainda maior e aprofundar a crise no futebol do Flamengo. E lógico que também tem uma ala que não quer o retorno do Jorge Jesus, ainda magoada com a forma com que ele deixou o Flamengo em 2020. Mas a grande maioria, vamos dizer assim, né, do pessoal que faz parte da diretoria do Flamengo, aceitaria o Jorge Jesus de braços abertos. Principalmente por conta dos insucessos anteriores, incluindo o atual técnico, Renato Gaúcho. E, lógico, que não se fala a respeito disso abertamente, porque há um técnico ocupando o cargo no Flamengo, mas é consenso que o Renato Gaúcho fica no rubro-negro, mas até o fim do ano. Mas que o seu contrato não será renovado, ele que tem contrato até 31 de dezembro com o rubro-negro. Aliás, deve ser feita aí uma grande reformulação no departamento de futebol após o período eleitoral e confirmada a reeleição de Rodolfo Landim. E você acredita no retorno do Portuga ao Flamengo? Quer o retorno de Jorge Jesus ao rubro-negro? Eu tô aqui, de braços abertos para recebê-lo de volta. Deixe abaixo o seu comentário e se você quiser saber mais sobre o canal ou propor parcerias, mande um zap para o número que está aqui na descrição do vídeo. Já estamos nas principais plataformas de podcast, Google Podcast, Apple Music, Amazon Music, Deezer, Spotify. Tá lá o podcast Vou Lançar a Braba. Se você não puder me ver, pelo menos vai poder me ouvir. Não saia sem antes deixar o seu like. Gostou desse vídeo? Então compartilhe com a galera. Mas não vá embora, porque agora, presentaço do aniversário do Flamengo, você confere uma das minhas crônicas em homenagem ao maior clube do mundo, despertando paixões, movendo multidões. Este é o Mengão! Antes mesmo do nada, eu já existia, mas foi em 1895 que 6 remadores me revelaram para a humanidade. Batizado como grupo de regatas, mudei de nome e de cores e, mais que qualquer coisa, o conceito do que é torcer por um clube. Do mar, ganhei terra firme. Pelo ar, as ondas de rádio me espalharam pelo país e me levaram para além da fronteira nacional. Eu vi guerra, dor, tragédia, sofrimento, sacrifício e compensei cada gota de suor, lágrima e sangue com glórias e conquistas inigualáveis. Fiz do maior de todos os templos minha casa, pus de joelhos majestades, contemplei a apoteose de um zagueiro em Deus da raça, a encarnação de um Deus vestindo a camisa 10, calei todos os que se levantaram contra mim, mesmo quando já dado como vencido, e tive o melhor time da história, porque para mim não há impossível. Eu sou impossível e você sabe quem sou. Até você que torce mais contra mim que por seu próprio time. Mesmo você que não aceita meu Mundial de 1981, meu tricampeonato estadual de 1979, meu tetra brasileiro de 1987. Inclusive você que em vão aguarda 120 anos para me ver na Série B, nem que seja para te fazer companhia. Você que me odeia, mas seu filho veste o meu manto
manto sagrado. Eu que sou cada um de minha centena de títulos, cada um dos meus milhares de gols, cada um dos meus muitos milhões de torcedores. Eu sou mais que um clube, sou o orgulho do esporte, o antes e o depois do futebol, há 120 anos, e hei de ser para todo sempre, pois ninguém apagará o meu passado e nada impedirá o meu futuro. Eu sou o Flamengo!